Bom, para a gente fechar a aula de hoje sobre apresentação pessoal, marketing pessoal, nós não poderíamos deixar de conversar um pouquinho sobre hábitos e atitudes. Né? Será que essa palavra hábitos tem alguma diferença de atitudes? Né? Algumas vezes a gente usa uma, depois usa outra. Então eu trouxe do dicionário qual que é a explicação, né, de cada uma. Então, o que o dicionário fala sobre hábito? Hábito é uma ação que se repete com frequência e regularidade. A gente pode dizer que é uma mania. É um comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. Né? Eles colocaram um exemplo ali, ó, tinha péssimos hábitos. Não necessariamente o hábito é uma coisa ruim. Às vezes você tem hábitos ou manias que são boas, que não te prejudicam, que não prejudicam ninguém. Mas tem que prestar atenção para ver se você não tem hábitos que possam sim, né, prejudicar, e principalmente essa questão da apresentação pessoal. E o que são atitudes, né? É a maneira de se comportar, de agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada, né? O comportamento, então qual foi a atitude? Né? O modo que indica a posição do corpo, né? A postura, policiais em atitude de combate. Então, a tua atitude, ela não é algo só que às vezes você expressa a partir da tua comunicação verbal, né? A tua comunicação escrita. A tua atitude às vezes está só na postura, só na expressão do teu rosto. Já está determinando uma forma de que você vai agir ou você vai reagir a determinado assunto. A mesma coisa, nós temos atitudes boas, positivas, e às vezes nós temos atitudes que não são bacanas, que podem nos prejudicar. Então, no decorrer dessa videoaula, né, vai parando a videoaula e vai relembrando, vai anotando atitudes que você teve que foram positivas, as que não foram, se você tem algum hábito, alguma mania, para você poder identificar naquilo que você vai ter que trabalhar para melhorar. Então, olha só, essa frase eu não sei o autor, mas eu achei muito interessante. Bons hábitos tornam você um profissional melhor. Né? Então, quando você começa a repetir um comportamento, né, uma ação, mas que isso seja positivo, isso vai fazer com que você seja um profissional melhor. Então, por exemplo, vamos pensar assim: hoje sou uma pessoa desorganizada. Né? A minha mesa é uma bagunça, eu não acho as coisas, as informações. E isso não vai ser bom para o teu lado profissional, nem para o teu marketing pessoal. Você vai passar um marketing de pessoa desorganizada. Uma pessoa que eu não posso confiar uma informação, né, importante, que ela vai perder. Mas aí você pode fazer o quê? Tentar mudar isso para que isso se torne um bom hábito. Né? Então, eu vou começar por, antes de ir embora lá do trabalho, vou arrumar toda a minha mesa. Né? Eu vou usar uma agenda e vou organizar no início do dia, né, tudo que eu tenho para fazer, colocando em prioridade, né, o que é mais importante do que a outra atividade, né, o que eu tenho que fazer primeiro, o que eu posso fazer depois. Então, você vai criando novos hábitos e aí você vai repetindo eles, certo? Porque a gente viu que hábito é algo que você vai fazer repetidamente. Então, você vai repetindo isso até que de repente você consiga ser muito mais organizado e tenha perdido aquela característica anterior de desorganização, ok? Então, isso é um exemplo. Então, alguns hábitos e atitudes aqui positivas, tá? Para qualquer profissional, inclusive para você, jovem aprendiz. Então, buscar sempre o autoconhecimento, né? Nós precisamos, mais do que qualquer outra pessoa, né? Nós precisamos se conhecer. Então, o que eu quis dizer? Às vezes as pessoas conhecem a gente e a gente nem se conhece. Às vezes as pessoas já perceberam, né, muito sobre você, sobre nós, e nós não percebemos isso. Porque às vezes você fica com preguiça, né, de parar um pouquinho, pensar, de buscar se conhecer, de fazer atividades que você possa encontrar esse autoconhecimento. Então não pode, a gente precisa se conhecer. Quanto mais eu me conheço,
mais eu me valorizo, mais eu sei naquilo que eu preciso melhorar. Outra coisa positiva é quando a gente tem confiança, né? Que olha, eu acabei de falar, né? Que vai de encontro ao autoconhecimento. Quando eu estudo, quando eu me dedico, isso me dá confiança, né? Por exemplo, quando você vai apresentar um trabalho de escola, né? Se você fizer o trabalho de qualquer jeito e for apresentar, isso vai ficar claro para as outras pessoas. Elas vão ver que você não se dedicou. Você pegou a primeira informação que tinha na internet, jogou nos slides e está lá falando. Agora, quando você explica, traz exemplos, né? Isso mostra que você está confiante nesse assunto. Por quê? Porque você se preparou. Outro hábito muito bacana é a sinceridade, né? É muito melhor você ser sincero do que você ser falso. É muito melhor você ser sincero e dizer, olha, eu não entendi como é que faz isso, né? Eu não consegui fazer tal coisa e pedir ajuda, do que você, né, querer passar uma imagem e por trás disso, né, ter aí atitudes de falsidade. Fique atento ao que acontece ao seu redor, né? Você não está sozinho numa ilha deserta, você está dentro de uma sociedade, muitas vezes dentro de um grupo de trabalho, de uma equipe. Você tem que estar atento para ver, né, no que você pode ajudar, colaborar nas ideias que você pode trazer, né? Aqui entra também a questão até de você ter empatia e ver que alguém está precisando de ajuda, né? De se colocar no lugar dessa pessoa. Outra atitude positiva é da de determinação, né? Não desistir no primeiro obstáculo. Não, eu tenho esse objetivo, então vou cumprir, né? Vou organizar um passo a passo. Deu errado, vou ver por que deu errado, o que eu posso fazer de diferente, né? Então é ter determinação para continuar. Demonstrar interesse, isso aqui é muito legal para o jovem aprendiz, tá? As empresas, elas querem jovens que tenham interesse, porque vocês vão estar numa fase do quê? De aprendizagem. Então, se você não demonstra interesse, né, as empresas podem pensar, mas o que aquela pessoa está fazendo como jovem aprendiz? Cadê o interesse em aprender? Né? Tem que ter um pensamento estratégico, né? Então, não é pensar só dentro da caixinha, é aumentar esse universo. A partir do momento que você olha o que tem ao teu redor, você já está pensando estrategicamente. Você não está pensando só em você. Né? Criar metas, criar objetivos. Buscar sempre atitudes de proatividade, ou seja, não ficar esperando os outros mandarem você fazer. Os outros falarem para você fazer tal coisa e ir atrás de tal coisa. Não, seja proativo. Identifique e você faça mesmo isso, né? E a autenticidade, seja você, né? Seja humilde. Por mais que você possa pensar, né, que ficar com medo, achar que as pessoas podem achar ruim de você dizer que você não sabe, que você não conhece, isso é ser autêntico, né? Mostra quem realmente é você. Talvez você tenha que dizer, olha, nesse momento eu não sei fazer tal coisa, mas como que eu posso fazer para aprender? E aí você pode, com proatividade, com determinação, com interesse, de repente, né, ter aquele conhecimento e aquela habilidade. Ok? Então, aqui são alguns hábitos e atitudes positivas. E os negativos, né? Começando por não ter pontualidade. Imagina lá você como jovem aprendiz chegando todo dia atrasado, né? Mas quando você precisa, você vai pedir para sair antes. Ou vai pedir para faltar. É muito, muito negativo mesmo aquela pessoa que não tem pontualidade. Significa que ela não está respeitando a coisa mais básica, que é a sua jornada de trabalho. Então, tem que ter horário, né? Se tem horário, é para ser cumprido. Outra coisa, ser aquela pessoa negativa, sabe? Que nada tá bom. Todo mundo vai conversar, vai contar uma coisa bacana, você transforma aquilo que era bacana em algo negativo. Ninguém gosta de trabalhar com alguém assim. Então, deixa a negatividade de lado, né? Começa a enxergar coisas positivas. Não prestar atenção. Isso aqui no Jovem Aprendiz, ó, não pode ter, porque você vai estar numa fase de aprendizado. Então, você tem que prestar atenção no que as pessoas estão te explicando, você tem que anotar. As pessoas não vão estar sempre à tua disposição, né? Então, muitas vezes pode ser que
você não prestou atenção, não anotou, agora não sabe fazer e, sei lá, o supervisor não tá lá naquele momento. Aí você vai ter que ficar, né, sem fazer nada, esperando o supervisor chegar para perguntar de novo. Então, não pode. Então, presta atenção. Não cuidar da sua aparência, né? Isso aqui são coisas básicas, tá? Então, coisas como arrumar o cabelo, cortar as unhas, né? Tá com higiene em dia, tá com a roupa lá, né? Bonita, cheirosa, bem passada. Então, é nesse sentido. E não ouvir os colegas, que estava até no slide anterior que a gente falou sobre, no último slide, né? Da última videoaula que a gente falou sobre o que não fazer, né? Atitudes para evitar no marketing pessoal, ok? Aqui eu achei bem bacana que eu encontrei na internet algumas dicas para o jovem aprendiz, tá? Eu acho que essas são dicas bem simples, mas muito eficazes, né? Então vale muito a pena vocês irem pausando essa videoaula, anotando essas dicas para colocar em execução. Então, primeiro, seja organizado com as tarefas propostas no dia a dia, principalmente se hoje você tem atitude ou hábito de desorganização. No ambiente de trabalho não dá, porque você não vai estar trabalhando sozinho, vai ter outras pessoas. Às vezes essas outras pessoas vão precisar de algo que você fez, de uma informação que você tem. Como é que você vai dizer que não sabe onde que colocou? Né? Não tem como. Então, ache uma forma de se organizar. Pode ser uma agenda, né? Pode ser você pedir ajuda de alguém da equipe para sentar e estipular as atividades que você tem que fazer na semana por ordem de prioridade. Você não precisa fazer essa tarefa sozinho. Se você ainda não conseguir, pede ajuda de alguém, tá? Não tenha medo de questionar o que não entendeu. É muito importante ter certeza de que você está seguindo as orientações corretas, né? Tem muitos jovens que às vezes têm muita insegurança, muito medo de dizer que não entendeu, que não sabe, e às vezes faz tudo, né, errado. Aí quando vai entregar lá, por exemplo, um documento, a pessoa vai dizer, não, mas não era isso que eu queria, tá completamente errado. E às vezes você perdeu um tempão fazendo isso. E aí você vai ter que refazer, né? Dependendo daquilo lá, podia ser urgente, poderia, né, não ter tempo suficiente para refazer. Então, você primeiro pega aquela dica anterior lá, né? Anota, né? Presta atenção. Mas se no momento de você ir realizar, você sentiu dificuldade, pergunta, tá? É indispensável ser criativo, propondo novas maneiras de realizar as tarefas. Então, você não pode pensar assim, que por você estar na condição de aprendiz, você não pode né, propor novas ideias. Né? Muito pelo contrário, isso vai ser algo muito bem visto. Então, quando você está realizando as duas atividades, não vai fazendo no automático, né? Até porque não dá, porque você pode errar. Vá fazendo e vá entendendo por que é feito desse jeito, né? Se tem algum jeito que ficaria melhor, né? Seja criativo, use a tua criatividade. Que mais? Gerencie o seu tempo para conseguir se desenvolver nos estudos e também na empresa em que está atuando. Então, olha só, vocês têm a escola, né, normal, a maioria de vocês geralmente começa jovem aprendiz e vocês ainda estão estudando, né, geralmente no ensino médio, mas tem alguns que vão estar ainda lá no fundamental, terminando o fundamental 2. Vocês vão ter a carga horária na empresa e vocês vão ter também o curso, né? Pode ser que algum jovem aprendiz já tenha terminado o ensino médio e esteja talvez estudando para vestibular, tenha o trabalho na empresa como jovem aprendiz e o curso do jovem aprendiz. Enfim, independente de qual for a tua situação, você precisa começar a aprender a gerenciar o seu tempo. Né? Eu vou colocar na apostila para vocês algumas coisas que fazem com que a gente economize tempo e outras que fazem com que a gente desperdice tempo. A gente precisa aprender a economizar, a gerenciar o tempo. Senão ele passa e você não fez o que era necessário, né? Levando em conta aquilo que a gente já conversou algumas vezes aqui, né? Que eu preciso gerenciar esse tempo para que tenha a parte profissional, mas também tenha a minha vida pessoal. Que mais? Procure se comunicar de forma clara, assertiva, estabelecendo empatia com as pessoas com as quais se relaciona. Né? Não precisa ter medo de falar.
de se comunicar, né? Se comunique do teu jeito, né? Fale com palavras ali que você domina, simples, mas que fique claro aquilo que você quer passar, né? Se for necessário, busque atividades, novos livros, né? Para que você possa ir desenvolvendo melhor essa parte de comunicação. Esteja sempre aberto, né? Disponível para ouvir e aceitar críticas que proporcionem desenvolvimento e aprendizado. Né? Então, lá na primeira aula de introdução, eu falei para vocês que em vários momentos vocês vão, né, ter aí uma avaliação, um feedback. E tem muitos jovens que veem isso como algo negativo e não deveria ser assim. Quando é feita uma avaliação, quando é dado um feedback, às vezes, claro, pode ser que a pessoa não venha te trazer algo só positivo. Às vezes ela venha dizer algo que você não fez bem, que você precisa melhorar. Mas independente se é um feedback positivo ou se é um feedback corretivo, o propósito disso é sempre de melhoria, né? Então, por mais que a pessoa venha te elogiar, também é algo que você tem que pensar. Poxa, eu recebi esse elogio por quê? O que eu fiz bem? Então, eu tenho que continuar fazendo isso bem. Se a pessoa vem te dar um feedback corretivo, você vai ter que entender, né? Nossa, mas por que eu errei? Quais foram as atitudes que eu tive errada? Né? O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Então, um feedback, uma avaliação, ela tem um poder maravilhoso se você souber aproveitar. É o poder de crescimento pessoal, ok? Seja respeitoso, cordial, otimista, né? Então, muito ao contrário lá do negativo que a gente viu agora há pouco. Seja simpático. Essas características são fundamentais para valorizar a marca pessoal do jovem aprendiz. Cuide, preserve os espaços de uso coletivo. Então, muitas vezes lá na empresa você vai ter uma mesa que pode ser que às vezes não seja só tua, ou que você usa de manhã e o outro aprendiz usa à tarde. Né? Tem materiais de escritório, vai depender muito da sua função, mas tem muitos espaços que são coletivos, né? Os próprios banheiros, bebedouros, copa. Então a gente precisa zelar, né? Do mesmo jeito que você quer receber aquele local limpo, organizado, você tem que devolver esse local para as pessoas assim. E procure identificar suas potencialidades, crie uma relação de aceitação e respeito consigo mesmo. Antes da gente querer que as outras pessoas tenham uma marca pessoal boa, nossa, que as pessoas enxerguem essa marca pessoal boa, você tem que acreditar na tua marca pessoal. Então você tem que acreditar em você. Você tem que se respeitar, né? Você tem que se gostar. Então você tem que ter primeiro uma valorização consigo mesmo para que aí as outras pessoas consigam ir vendo isso de você e valorizando também. Demonstre sempre interesse e curiosidade pelo desenvolvimento das suas atividades. Né? Então, eu já tinha até comentado sobre isso, né? O interesse é muito importante, né? Mostrar interesse é muito importante para o jovem aprendiz. Seja sempre discreto na hora de fazer comentários e procure não invadir o espaço dos outros. Aqui entra a questão de que às vezes um comentário teu pode ser sentido como uma fofoca, como uma brincadeira de mau gosto. Então, a gente tem que lembrar que lá na empresa a gente não está, né, num ambiente ali de amigos, um ambiente pessoal. Você está num ambiente profissional, né? Então você tem que ter uma comunicação mais formal, deixar, né, alguns comentários, algumas brincadeiras de lado. Fique atento ao seu comportamento. Acho perfeito terminar com essa última dica aqui. Fique atento ao seu comportamento. Porque lembram que eu já comentei várias vezes com vocês. O jovem aprendiz está num período de aprendizagem, onde ele vai aprender e desenvolver conhecimento teórico e habilidades práticas. Mas algo que é de vocês, que é vocês que vão ter que cuidar, desenvolver e melhorar, é o comportamento. Né? Não tem como ninguém fazer isso por vocês, ok? Bons estudos!